Antes de passar a palavra a Mauri, eu vou ler rapidamente o currículo dela. Ela é administradora de empresas pela FEA-USP, com especialização em avaliação de programas sociais pela FIA, também da USP. E em cursos de empreendedorismo pelo INSPER São Paulo e Development Studies pela Harvard University. Trabalhou em organizações sociais como o Instituto Sou da Paz e o World Education. Atuou por quase 4 anos na Ashoka Empreendedores Sociais, na seleção de empreendedores e na parceria com a consultoria estratégica McKinsey, em iniciativas que tenham como objetivo transferir conhecimento e ferramentas de gestão entre os setores privado e social. Atualmente, Mauri é diretora do Centro de Formações da Artemisia. Mauri, a palavra é sua pelos próximos 25 minutos. Obrigada, gente. Eu vou falar de pé, porque depois do almoço, né, acho que dá mais dinamismo. Hoje aqui eu vou apresentar para vocês uma realidade em muitos países do mundo, e no Brasil também, que são os negócios sociais, e no Brasil está crescendo cada vez mais. Então, o meu ponto de partida para falar com vocês vai ser do que a gente está vendo na prática. Eu, Antônio, Marina, todos os empreendedores que estão aqui, Leila, outras pessoas, a gente fala a partir do ponto de vista tanto de empresas que começaram a atuar no campo de negócios sociais, como a partir do ponto de vista de organizações sociais que começaram a olhar para esses negócios sociais. E, nesse sentido, é uma honra estar aqui, né, e agradeço imensamente o convite do Roberto e de estar nessa esfera, porque é muito importante para a gente estar dialogando com vocês e com o governo, porque vocês são as melhores pessoas para nos ajudarem a entender como essas parcerias de negócios sociais e governo podem ser, né, eficientes e efetivadas. Hoje, eu e o Antônio, a gente vai fazer uma apresentação intercalada. Então, eu vou apresentar o conceito para vocês, de onde está surgindo esse conceito. E aí o Antônio vai entrar falando um pouquinho mais de alguns exemplos no Brasil, algumas coisas que estão surgindo no contexto brasileiro. E aí eu volto para falar um pouco, trazer algumas interações de negócios sociais com governos em alguns países, como uma forma de inspirar e propiciar um debate sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, as pessoas que estão atuando no campo de negócios sociais hoje, as empresas, empresários, estudantes, nós, a Artemisia e outras organizações, a gente está trabalhando nisso porque a gente quer reduzir a pobreza. Então, não dá para falar de negócios sociais sem trazer esses dados, né, esses dados mundiais. Então, o que a gente tem? 4 bilhões de pessoas no mundo ganhando menos de $4 por dia, 60% da população mundial, né, na linha da pobreza. 2,6 bilhões de pessoas sem saneamento adequado, ou seja, quase metade da população mundial, né, não tem saneamento adequado. No Brasil, 15% da população urbana não tem saneamento básico e 75% da população rural não tem. E no mundo em que informação, acesso à informação é poder, né, a gente tem quase 5,4 bilhões de pessoas sem acesso à internet. Então, é esse o ponto de partida, né, a motivação inicial das pessoas que estão atuando nesse campo, né, é a partir disso. A Artemisia, a gente trabalha com o conceito de pobreza, um conceito de um economista indiano chamado Amartya Sen. Ele até ganhou o Prêmio Nobel de Economia porque ele começou a medir pobreza não só meramente por variáveis econômicas, e sim ele falou da pobreza de uma forma ampla, né? Se uma pessoa ela tem uma renda, mas de repente ela vive em condições, em zonas de violência, não tem acesso aos equipamentos culturais, não tem acesso à sua participação política, ela é nesse sentido pobre. Então, o Amartya Sen, ele ampliou, né, a visão sobre pobreza, e é esse o conceito que a gente gosta de usar na Artemisia, né? E aí a gente consegue ver que os negócios sociais eles podem atuar em diversas formas para atingir impacto social. Então, esse é o nosso ponto de partida. Esses negócios, eles estão surgindo, como eu falei, né, do nossa perspectiva, do lado corporativo
e também do lado das organizações sociais. O lado corporativo, por exemplo, muitas empresas, quando elas queriam fazer alguma atividade para olhar para o desenvolvimento social, elas faziam ações de filantropia, que é essa parte aqui do gráfico, né? Então, tradicionalmente, isso existe desde que o Brasil existe, né, desde 1500, ações de filantropia. Então, as empresas faziam uma doação, né, para organizações, santas casas de misericórdia e tudo mais. Então, foi uma forma que as empresas elas tinham de ir contribuindo para o desenvolvimento social. Depois, as empresas começaram a perceber e olhar essa filantropia como um investimento, né, capaz de agregar valor para a sua imagem. Então, a famosa responsabilidade social corporativa. Então, começou a se cobrar das empresas, não só meramente, né, a filantropia, uma doação de um recurso, que era um recurso pequeno, não atrelado ao negócio dessa empresa, e aí a falar para essa empresa olhar para todos os stakeholders que estavam envolvidos no negócio. E aí as empresas começaram a investir socialmente, criar seus institutos, né, e aí começar a dialogar mais com o entorno e todos os atores que estão envolvidos, né, na empresa. Então, ela começou a ir além, né, do valor financeiro monetário. Recentemente, as empresas começaram a perceber e olhar para a pobreza, né, nesse certo sentido, para a população da base da pirâmide, que seria de classe C, D, E, olhar para elas como consumidores. E aí é interessante notar que muitas empresas começaram a meramente ver esse mercado não apenas como um mercado eu vou oferecer um serviço ou um produto para uma pessoa pobre, e ela começou a fazer ações de pegar produtos que ela já desenvolvia e descaracterizar esses produtos para acessibilizar para a base da pirâmide. Então, por exemplo, ela fazia um danoninho mais barato, menos nutritivo, né, sem se importar tanto com a qualidade desse produto, e sim só acessibilizar para a população. Hoje a gente está vendo que as empresas estão buscando olhar para a base dessa pirâmide, não só como mercado consumidor, mas também entendendo esses microempreendedores como participantes da sua cadeia de valor, né, que são os negócios sociais. Então, tem muitas empresas que estão vendo... Desculpa, é um nervosismo. Muitas empresas estão vendo que elas não devem tratar a população pobre apenas como consumidor, e sim tratar essa população como um aliado ao negócio e fomentar o microempreendedorismo da população de baixa renda. Então, houve, na verdade, se a gente avaliar, uma evolução, né, de você ser meramente um filântropo, né, de você fazer uma doação, e agora os negócios sociais, as empresas estão vendo que ela tem que trazer e respeitar essa população pobre, né, essa população vulnerável, e fazê-las parte do negócio. Então, no mundo corporativo, as coisas estão evoluindo dessa forma. Já as iniciativas sociais, a gente tem visto o quê? Que as organizações sociais, tradicionalmente, elas captam recursos, né? Então, desde que elas existiram, elas buscam doações, buscam captar recursos das empresas, de indivíduos, né? Tem várias formas de captar recursos, bazares, esse tipo de coisa. Depois essas organizações começaram a perceber que é mais interessante para a sustentabilidade financeira delas é fazer alianças e parceria com as empresas. Então, elas buscaram fazer, por exemplo, um funcionário de uma empresa vai dar um treinamento para uma organização ou para um grupo de jovens. Então, buscaram intensificar essas relações, né? Então, elas deram um passo a mais, né? Da mera captação, que elas só iam lá, batiam na porta das empresas e a empresa fazia doação, ela buscou fazer alianças, parcerias e juntar alguns conhecimentos. Depois, as iniciativas sociais, elas começaram a perceber que era muito ruim ficar dependendo de doações ou dessas parcerias, que elas mesmo tentaram gerar suas próprias rendas. Então, por exemplo, a gente tem várias iniciativas nesse sentido. Alguém já viu a Havaianas IP?
uma Havaianas que vem diferente, uns desenhozinhos de uns animais, dá onça pintada. Então, por exemplo, isso foi uma parceria entre uma empresa e uma organização social com o intuito de gerar renda, né, para o IP. E toda a venda desse produto vai revertida para o IP. Uma parte para Alpargatas, outra parte para o IP. Então, houve uma busca de as organizações serem mais autônomas, né, fazendo essas ações de geração de renda. Só que, muitas vezes, essas ações de geração de renda elas não estão atreladas ao core da organização social. Então, por exemplo, uma organização, a própria Alpargatas, o IP é uma organização que trabalha com o meio ambiente, né? Não necessariamente vender Havaianas está atrelado ao core, ao coração da ação do Instituto IP. Então, há uma desassociação, né? Muitas vezes, nas ações de geração de renda, isso eu estou falando assim, olhando o macro, o panorama macro. As ONGs falam assim, olha, eu faço uma coisa, mas para eu ser sustentável, eu acabo vendendo outra. Né? Eu vendo o caderno, eu vendo o cartão. Então, muitas vezes, há um desalinhamento. Né? O empreendedor, ele está trabalhando na ação social dele, mas ele está também trabalhando para gerar renda para ele, e, às vezes, essas duas coisas não estão integradas. E aí, muitos empreendedores das iniciativas sociais estão vendo negócios sociais também como uma oportunidade de juntar duas coisas. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais impacto social eu gero, mais renda eu gero. A gente vai explicar tudo isso, porque agora pode ser confuso, e nada melhor como os exemplos para mostrar isso. Então, por exemplo, organizações que o empreendedor fazia... a gente tem um exemplo da própria... não vou falar alguns exemplos que eles vão apresentar aqui, então não pode falar. Mas os empreendedores, com os negócios sociais, muitos empreendedores sociais viram a oportunidade de não ficar se dividindo. Né? O empreendedor fala, eu estou cansado de captar recursos, eu estou cansado de fazer ações de geração de renda, e eu tenho que me dividir meu tempo entre o que eu faço que dá impacto social e o que eu faço que dá dinheiro. Então, por que eu não faço alguma coisa que atrele essas duas coisas? E aí vem os negócios sociais. E, nesse sentido, os negócios sociais são uma possibilidade de convergência entre o mundo privado, que quer olhar o mercado da base da pirâmide, mas não olhar esse mercado como um consumidor meramente, quer olhar esse mercado como um mercado que você pode atingir a população de baixa renda, dando produtos e serviços para ela, e que ajude essa pessoa a sair da pobreza, e aí as iniciativas sociais também, que não querem dividir seus esforços em duas coisas. Um, eu ganho dinheiro, o outro, eu beneficio o mundo. Então, é uma oportunidade de convergir duas coisas, né? Ganhar dinheiro e mudar o mundo, nesse sentido. Então, é disso que a gente está vindo surgir os negócios sociais. Mais do que um conceito, vou apresentar um conceito que a Artemisia usa, mas tem milhares de conceitos, negócios inclusivos, empresas que reduzem pobreza, setor 2,5, 1 milhão de conceitos existem, mas a gente acha que mais do que um conceito, para as pessoas que estão atuando nisso, é uma pergunta, né? Que é como a gente pode transformar os problemas sociais em oportunidades de negócio que promovam o desenvolvimento humano. Então, é a pergunta que a gente fica, e os empreendedores que vocês vão ver aqui, é a grande questão que eles estão atuando. Né? E para Artemisia, a gente usa... vou dar um exemplo aqui. A desnutrição infantil... Não é desnutrição infantil, na verdade, 20 milhões de bebês nascem prematuros no mundo por ano. 20 milhões. E 5% desses bebês, de fato, morrem. Né? E a grande maioria que sobrevive, acho que por volta de 12 milhões de bebês, ficam com sequelas em função de terem nascido prematuros. E sequelas que depois, diabetes e outras sequelas para o resto da vida. Então, esse é um problema, né, de saúde pública mundial. E aí a gente trouxe um exemplo aqui de um tipo de negócio, né, que existe, está sendo consolidado agora, que foi criado, está sendo desenvolvido por estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, foi dado esse problema para eles. Olha, você tem 20 milhões de bebês prematuros, 5% só sobrevivem, a maioria deles ficam em sequelas. E foi dado esse problema num contexto mais difícil, foi um contexto indiano. Olha, na Índia,
a maioria das pessoas vive em vilas muito remotas, isoladas, né? As mães demoram muito tempo para chegar nos hospitais. Então, os bebês morrem no caminho, né? E foi dado esse problema para esses alunos. E aí, eles começaram a pensar numa solução e chegaram num modelo de negócio social, que é a Embrace. A Embrace, na verdade, ela é uma empresa que esses estudantes, esses alunos, eles foram até a Índia e foram conversar com essas mães, com essas famílias, né, dentro desse perfil, e acabou percebendo, né, eles acabaram percebendo, nossa, uma super incubadora de baixo custo ia resolver esse problema para esses bebês prematuros. E eles viram que a maior parte das casas não tem nem eletrificação, né? Então, como que ia solucionar esse problema? E aí eles desenvolveram, né, uma bolsa térmica de cerâmica que mantém o bebê aquecido, porque, na verdade, o bebezinho, né, ele precisa ficar aquecido para sobreviver, né, quando ele nasce prematuro. E aí se desenvolveu essa bolsa térmica, que é lavável, reutilizável, custa $25, uma incubadora custaria $10.000, então muito mais barato, né, 0,1% do preço tradicional. E essa bolsa térmica, ela pode ser, na verdade, usada. Uma mãe pode emprestar para outra, né? Uma parteira pode comprar e alugar para outra parteira. Então, esse aqui é um exemplo de um negócio social de que, a partir de um problema social de saúde, né, buscou-se uma solução. E aí, nos negócios sociais, a gente trabalha muito numa coisa que a gente chama de tentar buscar soluções sistêmicas, né? Dentro de um problema complexo, né, que é a questão de nascer prematuro e tudo mais, onde você pode atuar para você resolver esse problema, né, e de uma forma fácil, né, que seja rapidamente escalável. Então, esse é um modelo de negócio social que a gente está trazendo aqui, né, para tangibilizar. Então, para nós, né, na Artemisia, a gente usa esse conceito. Existem vários outros, mas são iniciativas economicamente rentáveis que, por meio da sua atividade principal, buscam soluções para problemas sociais utilizando mecanismos de mercado. Ou seja, quanto mais bolsa térmica eu vendo, né, menos bebês prematuros, né, morrem. Então, o impacto social e a questão da sustentabilidade dessa organização caminham juntas. Quanto mais eu vendo, mais impacto social eu tenho, né? E aí, na Artemisia, a gente trabalha com, tanto faz a natureza jurídica, pode ser ONG, pode ser empresa, tanto faz. Então, por isso que a gente usa iniciativas economicamente rentáveis, né? A Vox, por exemplo, já é mais empresa, né, que vocês trabalham. Então, de uma forma geral, esses negócios estão surgindo tanto do setor privado quanto do setor social, buscando essa convergência, né, de atuação. E são negócios que, quanto mais eu vendo, mais impacto social eu tenho. E muitas vezes, a gente vê que esses negócios, se o produto ou serviço que ele está vendendo, como as bolsas térmicas, não gera impacto diretamente, ele tem outras formas de gerar impacto. Então, por exemplo, esses negócios eles podem atender a necessidades básicas, né, de saúde, educação, habitação. Então, podem ter modelos de negócios que atendam necessidades básicas. Eu posso ter negócios que estendam acesso, né, a produtos e serviços para populações desfavorecidas. Então, por exemplo, serviço de microcrédito, né, coisas que para a gente é muito acessível, mas a maioria da população não tem, né, nem conta em banco. Então, você estender esse acesso, é a lógica de você ampliar o acesso. Esses negócios, também você pode fazer negócios que o produto e o serviço, ele não beneficia diretamente as pessoas, mas elas melhoram a produtividade das pessoas. Então, por exemplo, uma bomba de água mais barata para um pequeno produtor que, com essa bomba, aumenta a sua produtividade em 100%, 300%. Então, a bomba em si, ela não tem um impacto social direto, mas o pequeno produtor ele é capaz de sair da pobreza ao adquirir essa bomba a um preço acessível. Então, essa é a terceira forma de gerar impacto. E outra forma que a gente está vendo é incluir pessoas desprivilegiadas, pessoas com deficiência,
ou desprivilegiadas em situações marginalizadas no geral dentro da cadeia de valor, né? Então, por exemplo, a gente tem o exemplo da Solidarium, que é uma empresa que fica em Curitiba, né? E eles conectam pequenos produtores, grupos de pequenos produtores com grandes cadeias varejistas, por exemplo, o Walmart, Renner, entre outros. Então, o negócio da Solidarium, né, o impacto social dela está em acessibilizar, dar acesso a esses pequenos produtores para o mercado. Sem a Solidarium, um pequeno produtor provavelmente não conseguiria entrar no Walmart, né, mas junto com a Solidarium, dentro de uma lógica de comércio justo e cadeia ética e transparente, eles conseguem. Então, basicamente, a gente está olhando, né, nos negócios hoje para esses 4 tipos de impacto. E agora eu vou passar para o Antônio, que ele vai falar um pouquinho de alguns exemplos, né, e falar um pouco o que está acontecendo no Brasil. E eu volto para falar de algumas iniciativas no mundo e da relação desses negócios com o governo. Tá bom? Então, Antônio. Obrigado, Mauri. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Antônio. Eu venho falar aqui para vocês como coautor de um documentário longa-metragem sobre o setor 2,5. É um dos conceitos que a Mauri comentou, que a gente chama o setor dos negócios sociais, justamente por essa analogia de estar na fronteira do segundo setor, que são as empresas privadas com fins de lucro, e o terceiro setor, que são as organizações que têm um propósito social. A gente vê que negócios sociais estão exatamente nessa fronteira. E venho falar também como sócio da Vox Capital, que é um fundo de capital empreendedor, é um venture capital, que faz investimentos em empresas de alto potencial, que tenham produtos e serviços que possam contribuir para a redução de pobreza, mas de forma lucrativa, né, que a gente também chama de negócios sociais. E queria começar falando que, como administrador público, eu me formei na GV, junto com a Marina, inclusive, colega. Eu estou muito feliz de estar aqui, receber o convite, porque eu acredito que só existe uma maneira para realmente conseguir dar escala para negócios sociais, ou seja, para soluções que estão contribuindo para a redução de pobreza. E é através também do Estado. Então a gente precisa influenciar políticas públicas no longo prazo, e também, espero no curto prazo, com a ajuda de vocês, para conseguir dar escala para essas soluções. Eu vim trazer alguns exemplos, como a Mauri falou, e o primeiro exemplo de todos, queria fazer uma pergunta, na verdade, porque cada vez mais conhecido esse exemplo. Quem que conhece, quem que é essa pessoa? Acho que 1/3, mais ou menos, conhece, que é o Mohamed Yunus. Ele é o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Em 2006 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, sendo um banqueiro. Então eu vou contar um pouco, não só do caso do surgimento do microcrédito, que foi o que o Mohamed Yunus criou, mas a evolução dessa indústria e como que outros negócios surgiram a partir do exemplo do Grameen Bank, né? O que eu acho interessante como reflexão é pensar que um banqueiro, por ser banqueiro, ganhou um Prêmio Nobel da Paz. Sendo que se eu perguntasse, antes de apresentar a foto dele, a ideia, a imagem de alguém que vem na cabeça, se eu perguntasse, pensa alguém que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O conceito que a sociedade tem, a imagem de uma pessoa que ganha esse tipo de prêmio, está bem longe de um banqueiro. Então eu acho que o fato dele ganhar um Prêmio Nobel da Paz sendo um banqueiro, representa alguma mudança que está acontecendo na sociedade, que é isso que a Mauri falou muito, da integração das duas questões, de transformação social com ter um modelo de negócio que é lucrativo, que é sustentável. Então, assim, rapidamente, o que o Yunus criou na década de 70 foi o conceito de microcrédito. Então ele começou a emprestar quantias muito pequenas de dinheiro para comunidades muito carentes. E a primeira vez que ele fez um empréstimo, ele emprestou $27 para 42 famílias. Pra vocês terem dimensão do tamanho do empréstimo. Então, é realmente muito pequeno. E, encurtando bastante a história, né, 30 anos depois, o Grameen Bank, que é o banco que ele criou, chamado Banco dos Pobres, impacta hoje 8 milhões de pessoas e tem uma série de inovações, tanto de processo quanto no modelo de negócio, no impacto que ele está gerando, que são bastante interessantes. Então,
Então, o que ele fez, eu não vou passar por tudo, mas ele basicamente saiu da lógica dos bancos tradicionais, de que as pessoas mais pobres não têm capacidade de repagar o empréstimo, e ele saiu da lógica tradicional da filantropia, do investimento social ou do assistencial, que simplesmente dá o dinheiro para a pessoa e não pede nada de volta. Então, a partir desses pequenos empréstimos, se percebeu ao longo desses 30 anos, com várias iniciativas além do Grameen Bank, que é possível você, ao dar o primeiro dólar para a pessoa, ela investir para criar um negócio próprio, ou fortalecer um negócio próprio, que a gente chama do microcrédito produtivo orientado. E daí, a partir disso, ela própria tem os meios para evoluir na própria geração de renda dela. Ou seja, ela não depende de uma doação para conseguir evoluir a sua qualidade de vida. Ela, a partir desse primeiro dólar, ela investe no próprio negócio e está gerando a sua própria renda com o seu negócio, né? E tem várias inovações, vou citar uma só, que é a questão do grupo solidário. Foi uma das metodologias que o Yunus emplacou para conseguir reduzir o risco de crédito. Então, da perspectiva de um banco, o problema de você emprestar para a pessoa mais pobre é que geralmente ela não tem um meio de pagar, ela não tem uma garantia. E o que ele fez foi criar um grupo solidário, que é um grupo de pessoas que estão tomando um empréstimo juntas, e uma acaba criando a garantia para a outra. Então tem uma pressão social para que todos paguem o empréstimo, senão aquele grupo deixa de receber o empréstimo. E o que é interessante, que eu queria ir além do exemplo do Grameen Bank, é mostrar que, com o exemplo desse homem, hoje a gente vê toda uma indústria que surgiu em torno do conceito de microcrédito. Então, hoje, microcrédito já é uma classe de ativos. Então, quem trabalha com investimento, vocês têm aplicações nos bancos, vocês estão investindo em renda fixa, alguns estão investindo em bolsa, e globalmente já se fala de microcrédito como uma dessas classes de ativos. Eu vou investir aqui em microcrédito, vou receber 8% de rentabilidade por ano, é um ativo mais para renda fixa e com um tremendo impacto social. Então, esse aqui é um gráfico do crescimento. A indústria tem crescido em torno de 44% por ano nos últimos vários anos. No mundo, a gente tem mais de 10 mil instituições de microfinanças. De 2 a 3% delas têm modelos lucrativos. Então, também é interessante pensar que a maior parte são sem fins lucrativos e tem uma menor parte que está pensando mais comercialmente. E o Banco Compartamos, talvez alguns já escutaram o exemplo, é um case interessante porque eles abriram capital, ou seja, eles passaram a estar listados em bolsa, que é uma atividade típica de mercado, né, de grandes empresas. Em 2006, com essa emissão na bolsa, eles captaram 400 milhões de dólares para expandir ainda mais as operações. E eles começaram como uma instituição sem fins lucrativos, e hoje são um dos maiores bancos do mundo. É bem controverso esse exemplo porque eles ganharam muito dinheiro. O IFC, que é o braço do Banco Mundial de Investimentos, ganhou fábulas de dinheiro, então gera uma controvérsia até interessante para a gente discutir depois. E o que aconteceu? Com o crescimento da indústria, a criação de toda uma indústria em torno do microcrédito, vários negócios sociais com essa lógica de integrar transformação social com lucratividade começaram a surgir pelo mundo. Esse aqui é um mapeamento feito pela AILU, que é uma organização social, que faz esse mapeamento de negócios pelo mundo, de negócios sociais pelo mundo. Esse aqui é um exemplo só de alguns, não tem todos aqui listados, mas dá para ver que já você tem uma dispersão pelo mundo todo. E cada cor que está representada nas bolinhas são setores diferentes. Então, indo muito além do microcrédito. Hoje a gente já tem setores como habitação, como saúde, como educação, tecnologia, saneamento, várias indústrias diferentes, setores diferentes estão pensando nessa lógica. Isso que é interessante de ver o movimento. Eu trouxe alguns cases. O primeiro é um case do Quênia. Tive a oportunidade de estar lá num curso de formação de gestores de investimentos para negócios sociais.
Hoje eu vi o dado, 43% dos fundos, porque já tem uma indústria de fundos de investimento em negócios sociais, 43% desses fundos está lá na África. Então, acabei indo para o Quênia. E esse case que a gente... Opa, acho que não está coordenado. E esse case que acabou sendo muito conhecido é um sistema de pagamentos por celular. Então, o M-Pesa, que é essa empresa privada com fins lucrativos, criou um sistema que consegue bancarizar, entre aspas, uma população que no Quênia não é bancarizada hoje. Então, de uma população de 40 milhões de habitantes, mais ou menos, existem 6 milhões de pessoas que têm conta corrente, que conseguem fazer uma transação de forma segura, de forma eficiente, consegue comprar um item pagando no cartão. O resto todo da população não tem acesso à conta corrente, que é um serviço básico se você é um microempreendedor, por exemplo. O que essa empresa criou é, por meio de um sistema de pagamentos por celular, eles conseguiram atingir 7 milhões de pessoas que hoje são usuários desse sistema. Porque tem mais gente que tem celular do que conta corrente. Então, por que não fazer a bancarização da população via pagamento por celular? Então, hoje o governo, daí pensando um pouco, né, cabeça de governo, o governo consegue fazer programas de assistenciais, eles têm o Bolsa Família deles, eles conseguem mandar dinheiro para pessoas via celular. É muito mais eficiente, muito mais barato, muito mais rápido, muito mais seguro. Com esse sistema, eles começaram a fomentar comércio local de uma forma também muito mais eficiente. Então, imagina uma pessoa que veio do Nordeste para São Paulo, tem que mandar dinheiro toda semana ou todo mês para a família. Se ele não tem conta corrente, é uma complicação. Se ele tem celular e está no Quênia, ele consegue fazer isso a jato, né? Então, simples, extremamente escalável, com impacto inclusive para a política pública, e cresceu mais do que os próprios bancos no Quênia. Então, esse exemplo é interessante. E de uma perspectiva mais macroeconômica, esse é um case interessante. Tem um artigo que saiu na Economist no ano passado, não sei se alguns viram, falando sobre o impacto que celular tem para redução de pobreza nos países emergentes. Então é super interessante porque eles conseguiram fazer um estudo e que eles mostraram que a cada 10% de aumento de celular na população, ou seja, cada 10% da população que passa a ter acesso ao celular, o PIB aumenta em 0,6 pontos percentuais. Quando você está falando de um país como o Quênia, que 80% a 90% da população é de baixa renda, aumentar o PIB significa reduzir pobreza, né? Então, 0,6 pontos percentuais, só o fato de ter celular. Agora, sistemas como esses de micropagamentos conseguem elevar muito mais esse impacto. Bom, um outro case é o Grameen Danone Foods. É uma parceria que o Grameen Bank, o Banco do Yunus, fez junto com a Danone, todo mundo conhece, com o objetivo de acabar com subnutrição em Bangladesh. Então, hoje, Bangladesh tem 48% das crianças de até 6 anos com subnutrição. É um dos maiores problemas de Bangladesh. E o que eles criaram foi um modelo de parceria que eles pegam a expertise da Danone de fazer iogurte. Eles enriqueceram esse iogurte com nutrientes e sais minerais, cobrindo exatamente os déficits nutricionais que a população tem. E eles pegaram a expertise do Grameen Bank de chegar nas populações, nas comunidades mais carentes, e com o modelo de distribuição via microcrédito, via as tomadoras de empréstimos do microcrédito, e eles criaram um negócio social que é extremamente inclusivo de ponta a ponta. Então, em primeiro lugar, o produto está contribuindo para a redução da subnutrição. Ele é precificado agora deve ter aumentado por causa da inflação lá, mas quando a gente foi em 2008 para Bangladesh, eles estavam com 6 centavos de euro. É o preço do iogurte, ou seja, consegue chegar de fato na população mais pobre. Todos os processos da fábrica são sustentáveis, então eles estão gerando energia renovável para a sustentação da fábrica. E o modelo de distribuição, em vez de levar o iogurte via caminhão, que é o que a Danone faz, emprega
um número de gente razoável, eles revolucionaram para pegar a mão de obra direta, modelo, né, Natura, emprega muito mais gente, gera muito mais renda, e quem faz a distribuição dos produtos são as tomadoras de empréstimos do Grameen Bank. Então, é um negócio inclusivo, um negócio social e sustentável ambientalmente. Eu vou pular, eu deixei aqui o slide da Terra Nova, porque eu gosto muito desse exemplo, é um dos casos brasileiros de negócios sociais. Como o André vai se apresentar, eu não vou falar mais do que é uma empresa que faz regularização fundiária privada, urbana, sustentável. Eu vou deixar para o André falar. Mas com impactos também para a política pública, acho que tremendos. E vou pular para o Aravind, que é um caso de um hospital, caso de saúde, na Índia. E o caso do Aravind, olhando do lado do empreendedor que começou, é chamado Dr. V. O nome dele é Dr. Venkateswamy, mas é meio difícil de falar, então o pessoal chama de Dr. V. Ele, na década de 70, era um médico que ele começou a ter uma doença degenerativa na mão, parecido com a do João Carlos Martins, o nosso maestro aqui no Brasil. E o único movimento que ele conseguiu fazer, a partir desse processo degenerativo, foi operações específicas de catarata e glaucoma, que tem, né, um impacto para cegueira. Então, ele criou uma organização chamada Aravind, com a missão de acabar com a cegueira desnecessária na Índia. E daí, de uma clínica pequena, com 17 leitos, ele passou, 30 anos depois, para ser o maior hospital do mundo hoje, em número de operações de catarata e de glaucoma. Como é que ele fez para chegar nesses resultados? Ele olhou para o modelo do McDonald's, de racionalização da produção, super eficiente, né, padronização dos processos, e ele adaptou para o modelo de saúde. Então, hoje, o médico, o especialista, o cirurgião, que é quem tem o custo de hora mais caro, ele é super especialista. Então, ele consegue ser de 10 a 15 vezes mais produtivo do que médicos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, eles conseguiram reduzir de $1.500, mais ou menos, o custo da operação de catarata de 0 a $200. Zero porque 2/3 dos clientes não pagam nada. A pessoa chega, tem a opção de ir para o free hospital, que é o de graça, ou pagar para ter um serviço de quarto. A diferença da qualidade é essa, cirurgia mesmo. E daí ele paga $200 para ter o serviço de quarto. Então, hoje eles fazem, ao longo dos 30 anos, fizeram 3 milhões de cirurgias. Ainda está bem longe de acabar com o problema de cegueira na Índia, mas eles são um modelo extremamente lucrativo, expandindo por todo o sul da Índia, e com um modelo extremamente impactante, né, do ponto de vista social. Então, assim, resumir conceito, através desses exemplos que eu dei, o que tem de comum entre todos esses exemplos são 3 coisas, que a Mauri passou um pouco por esses conceitos, mas elas são iniciativas rentáveis, ou seja, o lucro é fundamental para você ter escala no seu impacto. Elas têm um impacto social sistêmico, então estão acabando com problemas como subnutrição, como cegueira, com o problema da habitação, e eles estão utilizando mecanismos de mercado. Então a gente está falando com empresas que estão vendendo seus serviços, não estão na lógica da doação ou da filantropia, né? E ali a gente coloca negócios sociais exatamente nessa fronteira, né, o que a gente chama de setor 2,5. Daí, começando a olhar um pouco para o Brasil, como é que esse setor está no Brasil, esse aqui é um diagrama que mostra estágios de desenvolvimento de mercados. Qualquer mercado pode se aplicar a isso aqui. Então, indústria de e-learning, por exemplo, educação à distância, pode se encaixar aqui. No caso de negócios sociais, a gente vê que a gente está exatamente nesse estágio de desenvolver mercado. Então, o Yunus, lá, 30 anos atrás, estava nesse ponto inicial da inovação sem coordenação. Então, tinha o Yunus mais algumas pessoas fazendo inovação sem saber o que estavam fazendo direito. A gente ainda está muito nesse começo de desenvolver mercado. E depois, terceira etapa, a quarta etapa, vão para a curva de estabilidade, né, do setor, até a maturidade mesmo. Então, nessa fase que a gente está, os principais desafios que a gente vê, primeiro, fortalecer o desenvolvimento, o surgimento de negócios sociais. Então,
ainda são poucos exemplos, apesar daquele mapa, são muito poucos exemplos. Segundo, a gente precisa desenvolver a infraestrutura. E daí entra uma questão importante, que envolve a questão do Estado, que é a regulamentação, o marco legal. Isso, em vários países, você tem alguns avanços, mas tem muita discussão, mas ainda é muito incipiente. E atrair capital, né, que é o trabalho da Vox Capital. A gente, como fundo, está fazendo isso, investir dinheiro, mas não é só dinheiro de fundos, né? Incentivos fiscais, investimentos subsidiados via governo e outras formas de investimento são importantes para alavancar esse setor também. E agora, aqui, alguns setores estratégicos. Eu ia perguntar, na verdade, ia fazer uma coisa mais interativa sobre os desafios de cada um desses setores, mas está em cima do tempo já. Então, só vou listar alguns para deixar vocês pensando, talvez, soluções dentro de cada uma dessas áreas. E, para finalizar, aqui no Brasil, a gente teve, hoje de manhã, um evento de lançamento da rede internacional, do polo brasileiro, da rede internacional de negócios sociais, que é a ANDI. A gente teve a presença do presidente internacional da ANDI, que é essa rede, que é composta por 80 organizações que estão trabalhando com negócios sociais pelo mundo, seja investidores, seja organizações de apoio, seja consultorias. Você tem essa rede global, já investiu quase $1 bilhão, né, em negócios, e muito mais do que isso tem dado apoio, não só através de capital, mas apoio a negócios sociais. E aqui no Brasil, desde janeiro, a gente está articulando essa criação, e alguns dos atores que já estão trabalhando com isso, a Vox Capital, a Artemisia, que estão aqui representados, a Endeavor, né, Isabela está aqui, vai estar na banca também, o World Resources Institute, a Fundação Avina e a ILU. E você tem mais várias outras organizações que estão surgindo. E, basicamente, o objetivo que a gente tem aqui no Brasil é criar um polo de negócios sociais. E o conceito de polo que a gente usa, a Mauri vai comentar disso também, né, na fala, é a ideia do cluster, né, do inglês, que são regiões geográficas, né, definidas geograficamente, que surgem, da onde surgem inovações. Então, um caso é Bollywood, por exemplo. A indústria de cinema está concentrada numa cidade específica na Índia, perto de Mumbai. E por que toda a indústria está concentrada lá? A mesma coisa, a indústria de tecnologia nos Estados Unidos, onde nasceu o Google, nasceu a IBM, a Microsoft, é uma região geográfica até pequena, ali no Vale do Silício. E toda a indústria de capital empreendedor também está concentrada lá. Então, essa imagem da concentração geográfica e do polo, a gente está trazendo aqui para o Brasil, e a gente vê que tem todo o potencial aqui em São Paulo e no Brasil da gente ter esse polo social, de fato reduzindo pobreza. Então, vou passar agora para a Mauri, ela vai falar mais de algumas perspectivas de parcerias que a gente pode ter, olhando todo esse contexto que a gente viu, internacional de negócios sociais e aqui no Brasil, como que a gente pode avançar um pouquinho a discussão de governo e de Estado, né? E, na verdade, a gente quer muito mais conversar com vocês depois, porque eu acho que a solução está na cabeça de vocês. A gente está aqui muito aprendendo e a fim de escutar vocês para pensar o que a gente pode fazer em conjunto. Então, obrigado, e agora a Mauri. Bom, só recapitulando, então a gente fala um pouquinho sobre de onde vem a motivação dessas pessoas que estão atuando hoje nisso, que vem de redução de pobreza. Falamos que os negócios sociais surgem tanto do movimento empresarial, que quer olhar para o desenvolvimento, quanto de organizações sociais que querem, né, atuar na sua sustentabilidade. Alguns exemplos, né? E aí, agora eu vou trazer algumas sugestões, ideias, que, como o Antônio falou, a gente quer muito ouvi-los, né? Porque vocês são as pessoas que mais sabem disso e podem dizer onde estão as brechas e as oportunidades de parceria. E, na verdade, como que o governo, né, pode colaborar com os negócios sociais? E aí é basicamente, porque assim, um bom negócio social, ele é de fato um bom negócio, né?
Então, só que ele tem toda a questão do impacto social. Então, muitas das coisas que essa relação governo e negócios sociais pode ter, serve também para qualquer pequena empresa, uma empresa startup, né? Então, as coisas estão muito caminhando juntas, né? Porque esses negócios são, de fato, organizações nascentes. Então, a gente vê criando leis de incentivo, divulgando informações de mercado. Então, muitas vezes, uma pessoa ela não se sente tão seguro para empreender um negócio social porque não tem tanta informação de mercado. E eu sei que o governador José Serra assinou um decreto, né, sobre transparência de informações. Então, esse tipo de coisa, de informação de mercado, ajuda muito, né, aos empreendedores sentirem-se mais seguros, né, a querer criar um tipo de organização diferente, uma organização híbrida. Né? Outra forma, estimular a criação de subsídios, mecanismos de financiamento apropriados, apoiar a expansão e a capilaridade desses negócios, porque são negócios pequenos, são iniciativas que estão nascendo. Então, a gente vê que o governo pode ajudar nessa expansão, na capilaridade, né, na distribuição desses produtos, desses serviços. Apoiando programas de educação e treinamento nas comunidades de baixa renda. Muitos negócios sociais têm um componente educacional, né, junto, né, muito forte. Né? Então, é importante essa componente de educação financeira, por exemplo. É muito importante, a gente acha que tem aí um papel interessante para o governo atuar nessa parceria. E aí, adquirindo seus produtos e serviços. A gente tem uma padaria na Argentina, por exemplo, que a padaria é um caso também bem legal, chama Granja Andar, fica na Argentina. E toda a padaria, ela é dirigida e ela é operada por pessoas com deficiência. Tanto é que quando você vai lá na padaria, você é o convencional. Eles te chamam de convencional. Você entra lá, tem 1 ou 2 convencionais. O resto da padaria ele é todo operado com questões com deficiências mentais severas. E é muito interessante esse negócio, que é um negócio inclusivo, né? Essas pessoas, se não fosse um empreendedor com um olhar diferente, querendo realmente incluí-las no mercado, elas não teriam tantas oportunidades. E aí é interessante ver que as deficiências são usadas como um diferencial competitivo do negócio. Então, quem vira o pãozinho na padaria é um deficiente visual, porque ele faz isso muito mais rápido. Mas o que é legal dessa padaria é que ela começou como um pequeno negócio e o governo, né, argentino, né, de Buenos Aires ajudou a escalar essa padaria. E hoje, todos os pãezinhos das escolas públicas, né, da região de Buenos Aires, eles vêm da Granja Andar. Né? Então, é uma forma de fazer essa parceria, né, adquirindo seus produtos e serviços. E aí a gente trouxe alguns exemplos, vou passar bem rapidamente, é só para inspirar, né? Eu sei que é informação nova, né? A mente apavora o que ainda não é mesmo velho, né? Eu sei que é muito diferente isso que a gente está trazendo para vocês. Então, só para ver como alguns países estão se relacionando com esse tema. Então, por exemplo, no governo do Tony Blair, em 2002, criou uma organização com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre negócios sociais e promover esse tipo de organização na Inglaterra, chama Social Enterprise Coalition. Né? E ele criou todo um marco legal, incentivos fiscais para incentivar esse tipo de organização. Aqui está o loginho e o site para quem quiser entender mais. Na Austrália, por exemplo, o governo criou esse Social Enterprise Development and Investment Fund, um fundo de 20 milhões de dólares australianos para investimentos em startups e expansão de negócios sociais na Austrália. Também uma outra forma. Né, tem todo um portal que você entra, tem todo um mapeamento de inovação. Isso é uma coisa muito forte. Né? Todos esses negócios têm um componente de inovação muito grande nele, porque ele tem que ser operacionalmente bem eficiente, ao mesmo tempo tem que olhar para a comunidade. Então, a inovação está super transversal. Aqui, por exemplo, tem acho que só para vocês verem o loginho, né? É uma empresa chinesa que chama Qinguan Tongfang, né? E aí, essa empresa, eles produzem computadores de baixo custo para ambientes rurais, né? E para pequenos produtores. Então, informação é poder, né? O governo chinês sabe que o domínio dessas tecnologias é muito importante. Então, essa empresa, ela desenvolveu um software super intuitivo
para esses pequenos agricultores. E na China tem inúmeros dialetos locais diferentes, então esses softwares eles têm esses inúmeros dialetos. E aí, o governo e a prefeitura de Beijing, junto com essa empresa, a empresa fornece toda essa tecnologia e a prefeitura ajuda na educação e sensibilização desses agricultores, né? Então, é uma forma concreta de parceria que já existe. E aí, hoje no mundo, o país onde tem mais negócios sociais é a Índia, né? Então, muitos exemplos que o Antônio trouxe, Aravindia, tem alguns negócios, a maioria deles está na Índia. Hoje a Índia é um polo de negócios sociais, né? E o que a gente tem percebido é que, em relação ao governo, tem alguns textos que falam que, apesar do governo, tem negócios sociais, mas, na verdade, a gente tem visto que alguns setores são pouco regulados e isso está propiciando a inovação. Então, algumas coisas, quando a gente estuda o modelo chinês, o modelo indiano, e a gente tenta adaptar para o Brasil, algumas vezes a gente não consegue, né? Então, o que é importante mesmo é a gente ter possibilidade de cada vez mais, junto com o governo, possibilidade de inovar radicalmente. Então, é como na Índia isso está acontecendo. Vou falar rapidamente da Artemisia, que eu acho que pode ser uma fonte de informação importante. Artemisia, a gente é a organização pioneira nesse tema no Brasil. A gente trabalha com centro de formações em negócios sociais, vivências bem empreendedoras, comportamentais. E a gente trabalha com pessoas de universidades, de empresas, de organizações sociais que estão querendo conhecer esse tema. E a gente tem uma área de aceleração de negócios também. Então, como são iniciativas nascentes, startups, a gente tem essa aceleradora e a gente oferece uma série de serviços para essas aceleradoras, para esses acelerados. Aqui hoje teremos alguns se apresentando. E aí a nossa visão, né, a visão da Artemisia, a visão da Vox, de quem está atuando nisso, e aí por isso a importância de estar aqui e ter esse espaço, é realmente ser o Brasil um polo capaz de ver um país capaz de solucionar seus desafios sociais, tendo empresas inovadoras, parcerias inovadoras e todo mundo atuando. Então o convite é para vocês se engajarem e vamos junto discutir como a gente pode, né, fazer esses negócios crescerem. E o governo tem um papel fundamental nisso. Então, muito obrigada e bom Startup Lab agora.